Salve, salve galerinha, aqui é o professor Marcão falando. Aula 2 de língua portuguesa, sujeito. Aula anterior nós vimos quem pode ser o sujeito, aprendemos o que era o sujeito. Agora nós vamos aprender a identificá-lo, como encontrar o sujeito em uma oração. Não esqueça de deixar o seu like e de dar aquele joinha que contribui muito para o canal, para que possamos estar produzindo mais vídeos para todos vocês. Também não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações e também se inscreva no canal. Como identificar o sujeito? O sujeito da oração é muito fácil. Mamão com açúcar identificá-lo. Temos que seguir 3 passos. O primeiro passo é localizar o verbo. Localizou o verbo da oração, você chega e pergunta para o verbo. E aí, verbo? Quem é o sujeito dessa oração? O que é o sujeito? O que é o sujeito? Então, pergunta para o verbo, intima o verbo aí. Quem é? O que é? O que é o sujeito? Fez a pergunta, vai ter a resposta, porque você intimou o verbo vai dar a resposta para você. E qual é a resposta? A resposta é o sujeito. É facinho. Localiza o verbo, pergunta para o verbo, intima o verbo vai dar a resposta. Essa resposta será o sujeito. Vamos ver aí quem é o sujeito? Vamos ver na prática. Olha essa frase aí. Maria conseguiu o primeiro lugar no campeonato de xadrez. Qual é o primeiro passo mesmo? Localizar o verbo. Muito bem. Qual é o verbo desta oração? Preste bastante atenção aí. Analise. Encontrou? Exatamente, isso mesmo. Conseguiu é o verbo da oração. Qual é o segundo passo mesmo? Intimar o verbo. Pergunta para o verbo. E aí, verbo? Quem? O que conseguiu o primeiro lugar no campeonato de xadrez? Qual é a resposta? Maria. Então, Maria é o nosso sujeito da oração. Muitos perguntam, e aí, professor, sempre o sujeito está no início da oração? Será que é sempre no início? Vamos ver a posição do sujeito na oração. Qual é o primeiro passo? Encontrar o verbo. Qual é o verbo desta oração? Muito bem, isso mesmo, custará. Qual é o segundo passo? O que você deve fazer agora? Perguntar para o verbo, intimar o verbo. Quem? O que? O que custará muito dinheiro à empresa? Qual é a resposta? Esta remodelação. Então, muito bem, o sujeito aparece novamente no início da oração. Vamos ver outro exemplo, facinho aí. Próximo exemplo, custará muito dinheiro à empresa esta remodelação. Então, nós sabemos que o verbo é custará. Primeiro passo, nós já sabemos o verbo. Qual é o segundo passo? A pergunta ao verbo. Quem ou que custará muito dinheiro à empresa? O sujeito é esta remodelação. E onde está esta remodelação agora? No final da oração. Pode ver que o sujeito ele pode se encontrar no início ou no final da oração. Pode se encontrar no meio da oração? Vamos dar uma olhada no outro exemplo? Muito dinheiro à empresa, esta remodelação custará. O verbo qual é? Custará. A pergunta ao verbo, quem ou que custará muito dinheiro à empresa? Esta remodelação. Então a resposta está na onde? No meio da oração agora. Então o sujeito ele pode estar no início, no meio da oração ou no final desta oração. E para encontrar o sujeito, qual é o primeiro passo? Localiza o verbo. Localizou o verbo. Segundo passo, intima o verbo. E aí? Verbo. Quem é o sujeito? O que é o sujeito? Que sujeito? A resposta será o sujeito. Então, facinho, mamão com açúcar aí, essa aulinha. Aula prática. Na próxima aula nós vamos identificar o sujeito e classificá-lo. Ver qual é o tipo de sujeito. Então, até a próxima aula, galerinha. E não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de clicar no sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Até mais, galerinha.